Falar de transgênicos hoje é muito confortável, mesmo que seja um assunto complicado. Eu preciso contar, antes de continuar, que em 1987 eu fui para os Estados Unidos fazer o doutorado, e no primeiro semestre que eu estava lá, eu aprendi a isolar DNA, aprendi a cortar DNA, aprendi a grudar pedaços, sequências distintas, e numa disciplina nós éramos obrigados a obter uma planta geneticamente modificada. Uma tecnologia revolucionária, porque a gente pode reprogramar a vida das espécies. E eu fiquei encantado com a tecnologia, como qualquer um fica, em razão do seu potencial. E eu já comecei a desenhar planos mirabolantes quando eu voltaria para o Brasil e ia resolver todos os problemas agrícolas. 3 anos depois, eu conheci uma pessoa que se chama professor Norman Elstrand, ele é da Universidade de Riverside, e ele fez uma palestra mostrando os possíveis riscos. E naquela época era um sonho falar de risco de algo que nós nem estávamos usando ainda. Então, o que eu vou falar aqui hoje não é exatamente da tecnologia, não é necessariamente dos possíveis benefícios. Eu vou abordar aqui temas, alguns deles eu estou trabalhando com um grupo de alunos da universidade, que são mais relacionados aos riscos desse tipo de plantas. Eu começo mostrando que isso aqui é de 2010, ou seja, a tecnologia do DNA recombinante surgiu em 1973, portanto, há 40 anos. E eu estou mostrando a capa da revista Nature, que é uma revista que influencia significativamente a comunidade científica e os tomadores de decisões, que eles estão aqui ainda fazendo pergunta. Mais do que isso, a ciência pode alimentar o mundo? E essa pergunta é extraordinariamente significativa, porque a ciência está chamando para si a competência para produzir alimento para todo mundo. E vocês já devem ter discutido ontem que produzir alimento não é uma questão científica. Tanto é que os agricultores domesticaram plantas e animais, produziam alimentos de alta qualidade, sem ter ido a uma aula sequer em qualquer escola, nem que seja primária. Ou seja, produzir alimento pode ser feito. É claro que se a gente tiver conhecimento científico, eu posso fazer com mais propriedade, com mais eficácia. Mas não necessariamente nós dependemos só da ciência. E a segunda questão que está colocada aqui é que as plantas estão dentro de um tubo de ensaio, ou seja, os laboratórios de biotecnologia é que estão puxando para si essa questão. Rapidamente, então vamos ver. Essa tecnologia é precisa? Os envolvidos com a tecnologia dizem que sim. Isso aqui é um artigo que diz o seguinte: o que é essa tal de tecnologia do DNA recombinante? É uma tecnologia que emprega modificação genética precisa, específica, racionalmente desenhada para alcançar um objetivo específico de engenharia. Porreta. Meu pai, se lesse isso, ia acreditar que era verdade. Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês aqui, não vou entrar em detalhes, mas isso aqui tudo é desenho, é para ser um pedaço de DNA, vários pedaços grudados, que foram desenhados para ser introduzido numa planta. Olha o que a planta tem. Não só aquilo, mas mais um pedaço. Esse aqui, cada pedacinho disso aqui é como se fosse uma sequência de DNA extraída de diferentes organismos, espécies. Então, aqui tem 4, isso aqui foi desenhado, isso aqui é o que entrou. Isso aqui está no milho Ilgarde, esse milho da Monsanto que tem por aí. Esse outro pedaço desenhado é isso que entrou. E agora uma surpresa aqui, ó. A nossa Embrapa. Ela fez um feijãozinho transgênico, lá em cima eles desenharam
E aqui tem 8 ou 9 pedaços que entraram. Eu não posso colocar um do lado do outro, que eu precisaria aquela parede, sabe? Ou seja, nós não temos nenhuma planta transgênica que tenha exatamente aquilo que foi preparado no laboratório e que está lá na célula. Nenhuma. É porque nós não conseguimos fazer o que a natureza fez em 3, 4 bilhões de anos, que é ajustando as mutações que ocorrem, selecionando-os, purificando e tal. Quer dizer, e nós não sabemos aonde esses pedaços de DNA vão entrar no genoma. Ou seja, nós não temos nenhum controle, nós sabemos como fazer. Aquele pedaço lá de cima é muito fácil, é extraordinariamente fácil, porque trabalhar com DNA é a coisa mais fácil do mundo. Ele é como um organismo morto. Nós podemos fazer o que quiser com o DNA e ele continua funcional. É que tu faz o que quiser com o cadáver, ele continua cadáver. Certo? Ele tem a informação. Mas se eu cortar pedaço de DNA de um organismo, juntar com outro, ele continua funcional. E se eu não encontrar a sequência que eu quiser, eu ainda sintetizo quimicamente numa maquinazinha, coloco lá e funciona. Certo? Tem vários pedaços aqui que foram feitos em laboratório, não são nem de espécie. Bom, primeiro ponto, nós não temos nenhum controle sobre a transformação genética e aquilo que vamos obter. Vamos às promessas. Resolver a fome do mundo. Isso aqui são dados da FAO. É importante que a FAO tenha um documento que se chama Insegurança Alimentar no Mundo. Aqui é 95, é o ano da liberação das plantas transgênicas no mundo, primeiro Estados Unidos. Mas olha o que aconteceu a partir daqui. A fome estava não eliminada, mas estava lá mais ou menos sendo mantida, até estava decrescendo. E olha o que aconteceu ali. Certo? E olha o que aconteceu com as plantas transgênicas. Certo? Acho que eu dupliquei aqui, né? Segunda promessa, é uma tecnologia segura, não vai causar efeitos. Vocês podem ler qualquer dossiê de qualquer empresa, eles dizem, não tem efeitos adversos à saúde humana. Aqui eu vou mostrar a primeira evidência. Isso aqui é para ser a fotografia de uma ervilha geneticamente modificada com um gene do feijão. A gente come ervilha, come feijão, não tem problema nenhum. O que aconteceu? Aqui está a proteína, isso aqui é uma análise que a gente faz de proteína em laboratório. Aqui está a proteína produzida por esse gene isolado do feijão, colocado na ervilha, o padrão molecular. E olha o que aconteceu na ervilha. Ela mudou. E aí tem uma modificação, desculpem entrar um pouquinho de detalhe, para mostrar para vocês como que a gente não consegue ainda prever o que vai acontecer. Aquela banda que está lá em cima é decorrente de um penduricalho que a planta adiciona nas proteínas. As proteínas têm modificações. Nós chamamos assim, acrescenta lá um grupo de um carboidrato, de um açúcar, num ponto da proteína, para ela ter uma melhor função. No caso da ervilha, diminuiu o comprimento da cadeia de açúcar. Só por isso ela se tornou alergênica. Então eu quero chamar a atenção de que pequenas modificações podem causar grandes efeitos adversos. E essa foi a razão pela qual essa ervilha transgênica não foi colocada no mercado. Ela foi desenvolvida na Austrália. Esse é um trabalho que causou bastante impacto. As pessoas ficaram muito preocupadas com as imagens. Mas o que vocês têm aqui? Vocês têm fotografias de 3 ratinhos com tumores. Foi o primeiro estudo de longa duração que foi feito na França. Na esquerda, vocês têm um rato alimentado com um milho transgênico resistente ao herbicida. Não é nem o milho BT. A gente sempre relaciona que o milho BT é que pode causar. E ele pode mesmo. Mas aqui é um rato alimentado com
milho resistente ao glifosato, o NK603. Aqui o rato alimentado com o milho transgênico, no qual foi aplicado o glifosato, que é o que comumente os agricultores fazem. Aqui o rato comendo milho não transgênico, mas com glifosato. Só o herbicida. E aqui os tipos de tumores. Todos eles tiveram tumores. Mas o mais importante não são os tumores. As pessoas ficaram preocupadas com os tumores. O tumor sempre decorre de alterações, de falhas fisiológicas ou bioquímicas. São eles que levam os tumores. Neste caso, o mais relevante é que eles documentaram mais de 100 parâmetros celulares. Eles têm o registro das alterações que foram ocorrendo ao longo do tempo. E os tumores começaram a aparecer no 4º mês nos machos e no 7º mês nas fêmeas. E vocês sabem o que as agências regulatórias do mundo inteiro exigem? Que a indústria faça estudos de 3 meses de duração. E por isso a controvérsia. Os caras dizem, não, o fulano de tal fez um estudo e não encontrou nada. Meu pai sempre me dizia o seguinte, na época dele, quando o cara era amigo do delegado e cometia um crime, o delegado ia na casa do cara, se a casa tinha 4 quartos, ele ia no primeiro e no segundo e depois ele ia embora. Ele falou, não achei o cara. É claro, ou seja, se tu não procura, se a gente não procurar, não vai encontrar. E o primeiro estudo feito em animais, digamos, que não são só cobaias, são animais de uso humano, o animal aqui é o porco, alimentado com milho transgênico, e aqui é milho BT, aqui é um estômago normal, esse é um estômago inflamado. Eu não sou veterinário, mas, ou seja, se um alimento causa inflamação, isso é uma resposta do sistema imunológico. Sendo a resposta do sistema imunológico, diferentes organismos, diferentes indivíduos vão ter diferentes respostas. Tem outros estudos que mostram, por exemplo, que aquele gene inserido, ele altera a expressão gênica de outros produtos. Ou seja, o milho não vai ser o mesmo. Vai ter outras proteínas. Tem proteínas novas. Nós também fizemos um estudo com outro milho aqui no nosso laboratório. A Sara tem uma estudante que fez um estudo. Nós encontramos centenas de proteínas que são distintas. Nós sequenciamos essas proteínas. E algumas delas são muito similares a proteínas alergênicas. Uma das questões relevantes também é o seguinte, desculpa que eu tenho algumas transparências que estão em inglês, é só para mostrar os artigos que são publicados em relação ao assunto. No Canadá, um estudo demonstrou que tanto o glifosato, que é usado em larga escala, é um herbicida, quanto as toxinas do BT que estão no milho, que são proteínas produzidas por genes extraídos de bactérias, mas que estão em plantas, elas passam pelo cordão umbilical e são encontradas no feto. Ou seja, nós estamos numa geração, nós estamos vivendo uma época em que aquelas pessoas que não estão nascidas já estão expostas. E as mães não sabem. E isso significa que o que vai acontecer, ou seja, significa mais uma incerteza, porque nós não sabemos o que vai acontecer com essas crianças quando nascerem, né? O que essas... herbicida não é um alimento, toxina não é um alimento. Então, um feto em desenvolvimento, né? O que isso pode provocar? Nós não sabemos. Mas o que nós sabemos do glifosato é que o glifosato, quimicamente, é uma glicina e ele mimetiza esteroides humanos.
ele é capaz de entrar numa célula e modificar a expressão de genes. Então, vocês imaginam um feto em desenvolvimento, se esse glifosato chegar lá, ele pode alterar, enfim, a formação, inclusive, dos tecidos, etc, etc. Tem outros estudos que eu vou pular. Esse trabalho é do grupo do professor Serralini. O Robin, ele esteve aqui há 2 semanas conosco. Eles mostraram um conjunto de estudos que mostram assim, grandes impactos, ou são riscos à saúde humana, não só pelo glifosato, como também pelos OGMs. Outra promessa, sem efeitos adversos ao meio ambiente. Um outro artigo científico. Eu tenho dezenas de artigos científicos para mostrar para vocês. Eu vou mostrar só alguns poucos, e aqueles mais elegantes, inclusive. Vocês sabem que, os agrônomos sabem, os veterinários sabem, que as abelhas, um grupo de abelhas sai cedinho da colmeia e vai ver onde tem comida, onde tem alimento, pólen ou néctar. Ela volta e, aí, por meio de uma dança, ela informa as demais em que direção e a que distância tem quantidade razoável de alimento. Pois bem, essas abelhas, quando elas são tratadas com pólen de milho BT, ou seja, que tem essa toxina, elas voltam para a colmeia, fazem uma dança e as outras não entendem, porque modifica a dança. E um aluno uma vez me disse, então dança punk, né, professor? Ou seja, o que eu quero chamar a atenção é que o pólen altera comportamento nas abelhas. Nós agora estamos estudando um pouco, nós temos 2 alunos, um de mestrado e um de doutorado, que nós estamos estudando efeitos já na fase larval aqui na Universidade Federal. Aqui tem um outro trabalho muito interessante. Aqui uma lavoura de milho, antes da colheita, depois da colheita. Isso aqui nos Estados Unidos, eles não têm mata ciliar, nós também às vezes não temos, né? Mas devíamos ter. Isso vai para a água. E aí os pesquisadores mediram, tentaram verificar até onde ia as toxinas de BT na água, até onde abaixo. Claro que isso vai depender da velocidade, da água, da quantidade, etc. E da qualidade do sedimento. Mas o BT adere aos sedimentos, ele é absorvido, né? E ele fica ali por mais de 60 dias. E eles pegaram, daí estudaram o efeito do BT em espécies aquáticas. Aí, dependendo da dose, né, crescem menos, esses organismos aquáticos crescem menos quando na presença de BT, e a taxa de mortalidade, dependendo da dose, é o dobro. Estou dando exemplos. Aqui tem uma lista enorme de estudos que foram feitos em espécies, aqui está o nome científico, mas são espécies que estão no ambiente, que não são pragas, né, que fazem parte do ecossistema, têm uma função, e sempre tem efeitos. Em todos eles aqui vai ter algum efeito adverso. Promessa número 4. Resistência de plantas ao glifosato será improvável. Isso foi escrito no início dos anos 90. Nós já sabemos isso. Isso aqui é conhecido da genética. A afirmação que a Monsanto fez na época é totalmente sem base científica. Então, aqui, só para mostrar para vocês, quando nós usamos certos químicos, né, na natureza, algumas plantas morrem, por exemplo, que nem herbicida. Herbicida é um químico desenhado para matar plantas. Outras não, porque tem diversidade genética. Entende? Nós também, não sei se vocês sabem, mas muitos de nós somos resistentes a certos vírus da AIDS. Tem gente que tem o vírus, mas não consegue, quer dizer, a pessoa é resistente. Nós vamos ter sempre diversidade genética dentro de uma espécie que resiste a alguma coisa, a algum produto. É o caso das plantas herbicidas. O que vai acontecer na próxima geração?
aquela planta que não morrer vai produzir sementes, todas elas são resistentes. Então, rapidamente, você vai ter populações de plantas resistentes a herbicidas. A própria revista Science, lá, rapidamente reconheceu que o número de espécies resistentes ao glifosato estava aumentando dramaticamente, porque aumentou muito o uso. Hoje é um problema generalizado, problema econômico generalizado, que o agricultor vê assim, mas nós podemos também associar problemas ecológicos que não foram adequadamente medidos. E agora também nós, humanos, estamos nos alimentando de sementes que, além de resíduo de fungicida ou inseticida, tem resíduo de herbicida. Ou seja, a qualidade da comida piorou. Isso aqui é Campos Novos, isso aqui é milho, que já herbicida já não mata no meio de soja. Aqui é o seguinte, ó, a EPAGRE, tem alguém da EPAGRE aqui? Que lamento, porque se tivesse alguém a gente podia... Não gosto de falar as coisas que as pessoas não estão na frente. Mas a EPAGRE uma vez fez um estudo para Bairro, para baixo, não lembro, sobre fluxo gênico do arroz transgênico para o arroz vermelho. Saiu agora um estudo que foi feito na China, que mostra o seguinte: quando o arroz transgênico resistente a herbicida cruza com o arroz vermelho, que aqui é chamado de praga, mas que é alimento também, o arroz vermelho, eu sou um dos consumidores, eu sou suspeito para falar, mas, ou seja, em certos lugares do mundo, ele é o arroz, né? Eu só quero mostrar para vocês o seguinte: tem dois componentes que, do ponto de vista evolutivo, são muito relevantes, que tornam as plantas adaptadas ao ambiente. Então, é a taxa de germinação de sementes, né, e o número de sementes que essas plantas vão produzir depois. Vocês notem que, quando é o cruzamento do arroz transgênico com o arroz vermelho, aumenta a taxa de germinação. Então, rapidamente, nós vamos disseminar esse gene na natureza. Né? E teve um pesquisador da Embrapa aqui, que foi numa audiência pública do arroz, foi defender o arroz transgênico. Eu, dos anos para cá, uma das principais fontes que eu tenho é das próprias empresas. Então, para dizer que para eles não poderem reclamar que eu não uso a informação deles. Mas eu achei uma coisa interessante. Eu tenho muitas coisas, só vou mostrar uma. A própria Monsanto agora tem em sua página um alerta para os agricultores. Aquilo que eu mostrei para vocês é o seguinte: tu tem uma população de plantas, aplica o herbicida, aí 1, 2 plantas sobrevivem. Isso aqui é da Monsanto, que é uma coisa geneticamente conhecida há centenas de anos. Desculpa, há dezenas de anos. No outro ano vai ter mais plantas resistentes, vai chegar aqui, todas são resistentes. Isso é uma coisa que a gente já sabia. Tá? Mas está lá na página deles, para eles não reclamar. Mas olha o que eles escreveram em 1994 para pedir autorização da planta transgênica nos Estados Unidos. Depois eles traduziram o mesmo dossiê para o Brasil. Isso aqui está em inglês, me desculpem. O que diz a frase? É importante a gente ler para saber como que o processo é feito. Os experts, ou seja, eles consultaram pessoas, não tem nenhum estudo, é opinião. Então, esses expertos concordam que é altamente improvável que a resistência de plantas daninhas ao glifosato se tornará, ou seja, altamente que isso se tornará um problema decorrente da comercialização da soja tolerante ao herbicida. Está escrito no dossiê. Está escrito em português também no dossiê que foi entregue à CTN-Bio. Ou seja, é uma opinião. Mas eles sabiam que ia dar nisso. Por isso que eles não apresentaram estudos. Eles apenas disseram, olha, os expertos dizem isso. Quanto que eles ganharam, não sei. Mas... Bom, outra promessa, controlar pragas. Em poucos anos... Olha, essa outra questão que em genética a gente já conhece há dezenas de anos. Nós já temos mais de 500 insetos resistentes a inseticidas.
Considerando que as toxinas de Bt têm ação inseticida, era natural que ia se tornar resistente. Não era nem isso. A gente podia até quantificar quanto tempo ia demorar, como é que ia ser, mas o destino é desenhado. Então, na África do Sul já tem uma espécie que é essa Bucéula fusca. Ela se alimenta de milho Bt, assim, alegre e continuadamente. Na Índia já tem uma lagarta aqui rosada, no algodão, nos Estados Unidos tem. E eu achei engraçado que a Folha de São Paulo, já em 2010, assim, transgênico mata uma praga e traz outra. Eu lembrei daquela música do... Como é que é? Você mata uma mosca e vem outra em seu lugar, do Raul Seixas. Ou seja, tem uma quantidade enorme agora, já tem mais de 30 artigos científicos mostrando a evolução da resistência de insetos ao Bt. Ou seja, uma tecnologia cuja eficácia é curta, mas a outra consequência é ela que está produzindo super pragas. Como é que eu vou matar esses bichos agora? Ou como que o agricultor vai se livrar? Nós, como espécie humana, nós nunca conseguimos eliminar sequer um organismo que nós chamamos de praga ou que nós chamamos de planta daninha, que são nomes, inclusive, incorretos, porque eles são produtos do desequilíbrio mesmo que nós causamos. Agora, o mais interessante é que essa revista Nature Biotechnology, que é mantida pelas empresas, teve que vir a público esse ano e dizer o seguinte: em preto, o aumento na área cultivada com o milho Bt, ou seja, com algodão, etc., ou seja, plantas que produzem essa toxina, como se fosse um inseticida para matar as pragas. Então, segundo eles, é um sucesso. Mas olha o que aconteceu. A primeira praga, isso aqui é número de pragas, daí está para o lado de lá. Então, 2002, uma praga, tinha 5 pragas em janeiro desse ano. Agora tem mais. Tá? Aqui no Brasil, parece que pouca gente se interessa em estudar cientificamente o problema, mas as revistas acabam roubando a cena e a gente fica sabendo de coisas mais por relatos desse tipo do que de outros. Por exemplo, esse aqui é uma revista Agro-DBO, de março desse ano. Vocês veem aqui mostra uma fotografia de um milho com a folha furada, que não deveria, porque é um milho que, teoricamente, produz uma toxina por transgenia, que deveria ser suficiente para se livrar das pragas. O mais dramático para mim, eu não sei, Pedro, se você já viu, eu nunca tinha visto. Bom, eu não trabalho com soja, mas eu me criei numa região que produzia soja, então eu conhecia a soja na palma da mão. Eu nunca tinha visto uma praga na vagem da soja. E agora nós temos uma lagarta que come a vagem da soja. Não importa se é transgênico ou não transgênico. E não tem problema nenhum. É a famosa Helicover parmígera. Nesse contexto, além da promessa de controlar pragas, enfim, plantas que eles chamam de daninhas, eles diziam as empresas diziam que os transgênicos são ambientalmente amigáveis, porque eles iam diminuir o consumo de agrotóxicos. Isso aqui são dados dos Estados Unidos. De fato, nos primeiros anos tem uma redução no uso de agrotóxicos, mas depois que as plantas começam a se tornar resistentes, ou os insetos, o uso de agrotóxicos aumenta. Nós também temos um quadro, nós não temos um quadro igual a esse, porque nós não temos, é uma tragédia conseguir estatística oficial nesse país, mas, de qualquer maneira, isso mostra a evolução do uso de agrotóxicos no país, ele quase dobrou em 10 anos. Coexistir, outra promessa, coexistir com o cultivo.
É uma 10, 2, 4, 6. Eu não tenho esses dados, então eu não saberia te dizer, mas tem uma progressão. Agora, com a Helicoverpa, eu tenho a impressão que na última safra eles não abusaram muito porque eles testaram um outro produto e não funcionava e pararam. Mas nesse ano, cada agricultor testa um produto diferente. Estão sendo vendidos, o pessoal está usando produtos, nem está registrado para aquela cultura, mas estão usando em larga escala. E o Pedro estava me dizendo que lá no oeste do Paraná, e aqui em Santa Catarina, não tinha sido detectado ano passado. Aí nós pegamos uma estudante que começou, ela está fazendo um mestrado conosco, e nós botamos a SIDASC, e a SIDASC já detectou a Helicoverpa em vários lugares. Aí, inclusive, eu recebi um comunicado agora que eles queriam saber se eu queria meter o bico em algumas coisas aqui, porque eles não sabem o que fazer com a Helicoverpa, não tem controle. A não ser ir lá e matar uma por uma. Então. Mas certamente é maior. Outra promessa era de coexistir. O que é coexistir? Um agricultor tem a sua lavoura, o outro tem a sua, e um não incomoda o outro, um não prejudica o outro, tá certo? Cada um cuida da sua lavoura. O primeiro problema ocorreu no próprio país que produziu a tecnologia, 2001. Aconteceu um fato que é muito relevante, que a gente não dá muita importância. Uma ONG pegou as tortilhas de milho, mandou analisar, e tinha resíduo de uma das toxinas, de um dos genes do bacilos que está no solo, que não era permitido para consumo humano nos Estados Unidos. Por quê? Essa toxina ela poderia ser alergênica, porque ela não era digerida pelo suco gástrico humano. Então, aquela não podia ser comercializada para uso humano, só para uso animal. O que aconteceu? A ONG detectou, mandou uma carta para a empresa, na época a Grevo, diz, olha, nós detectamos. Vocês controlaram a semente de vocês? Eles fizeram análise, deu positivo, aí a ONG comunicou à Secretaria de Agricultura dos Estados Unidos. Estados Unidos chegou, chamou a empresa o seguinte, onde é que foi cultivado esse milho? Porque é tudo por contrato. Né? Foi o Pedro, o Ribas, não sei quem lá, a Domitila, lá, plantaram. Tá bom, vamos lá. Foram na propriedade dessas pessoas que tinham plantado milho e, num raio de 9 quilômetros, coletaram todas as amostras de milho. Total, 118 mil amostras. 9% delas estavam contaminadas, depois de 2 anos de cultivo. E isso é um relatório oficial da Secretaria de Agricultura dos Estados Unidos. Nós criticamos muito os americanos, mas se é uma coisa que eles fazem bem, é quando eles decidem fazer uma análise e tal, eles fazem muito bem feito. Você pode acreditar que aquilo é, de fato, o que eles fizeram de melhor. Depois, 7 deles tiveram alergia. Eles não aceitam porque... Mas eles dizem assim, suspeitos de ter sido alergia. Bom, depois isso foi para o México, tem estudos feitos no Uruguai, tem estudos feitos em vários países do mundo, e as nossas autoridades, né, acharam uma maneira para proporcionar a tal da coexistência no país, que é estabelecendo distância de 100 metros entre lavouras transgênicas e não transgênicas, ou de 20 metros, se colocasse ali mais algumas linhas de milho não transgênica ao redor da lavoura transgênica. Bom, na época eu estava na CTN-Bio, eu fui voto vencido, mas o Pedro está lá agora, ele sabe disso, né? Ou seja, na época a gente tinha esses estudos. Me desculpe mostrar assim, mas isso aqui é uma escala logarítmica. É claro que a maior quantidade de pólen vai até 100 metros. Se eu tenho uma planta de milho, a maior quantidade do pólen vai somente a 100 metros. Mas eu tenho grãos de pólen que vão a quilômetros. E o fluxo gênico não é só decorrente da movimentação do pólen. O fluxo gênico também é decorrente da mistura de sementes. E os agricultores têm uma prática milenar que é a troca de sementes.
E, às vezes, por exemplo, se um agricultor tem uma variedade crioula, ele colhe, guarda, nem sabe que foi contaminado pelo vizinho. Numa pesquisa que foi feita recentemente no oeste de Santa Catarina, de 1.700 agricultores entrevistados, acho que 10%, né, Inês? Não sabiam se a semente, eles tinham comprado semente, eles não sabiam se era transgênica ou não. Uma estudante da Juliana, né? Vocês imaginam, o agricultor não sabe, porque não está escrito no rótulo que é transgênico, está escrito lá, Decalb 240I YG. O agricultor não sabe o que é Y, mas é Ilgard, mas ele não sabe. Aí ele planta do lado do vizinho. Não. Até o ano passado não tinha. Eles botam o T e embaixo botam assim, testado. Não, mas eu até o ano passado, olha, eu fui nas casas agropecuárias em janeiro, no oeste, fui em Campos Novos e no oeste. Não tinha nenhum símbolo, que eu me lembro, não tinha nenhum símbolo. Eu tenho fotografias, inclusive. Eles dizem assim, produto protegido pela lei número tal, que é patente, né? Sei o quê. Mas não está escrito que é transgênico. Mas o pior de tudo é que, no levantamento feito por os estudantes da professora Juliana, é de que 60% deles têm cultivos a menos de 100 metros um do outro. Bom, isso aqui já até a imprensa reconheceu que nós não tínhamos controle. É impossível a coexistência, porque na Espanha, que produzia muito milho orgânico, alguns agricultores resolveram plantar. A Espanha é um dos poucos países que produz milho transgênico. Então, tiveram que diminuir a produção de milho orgânico, porque estavam quando iam vender, era detectado que as sementes estavam contaminadas. Aqui no Brasil, eu esqueci o sobrenome do João. Joca. O Joca me passou esses dados há um tempo atrás, João Augusto. Eles estavam certificando produtores de soja orgânica para fora do país. Mas, num curto espaço de tempo, ele tem mais dados, eu não atualizei. Mas vocês olhem, por quê? Por que os agricultores diminuíram a produção de orgânico? Porque mesmo a soja contaminada. Chegava lá, o cara fazia o teste, contaminado. Aí eles pararam. Vamos ver o feijãozinho da Embrapa, aquele que possivelmente vai estar no nosso prato ano que vem. Eu não sei se a Embrapa vai ter coragem de lançar, mas eles estão fazendo muito propaganda, até fora do país. Bom, já mostrei isso aqui. É uma encrenca molecular sem precedentes. Não posso falar muito dela, porque a Embrapa eu pedi cópia do processo, a CTNBio me mandou cópia, mas eu não tenho a parte que a Embrapa pediu confidencialidade. É uma empresa pública, mas ela age exatamente como se fosse uma outra, pelo menos em relação aos transgênicos. Ela pediu confidencialidade, então eu não sei muito sobre isso. Mas eu queria compartilhar com vocês uma das preocupações que eu tenho em relação a isso, é que quando a Embrapa pediu confidencialidade, olha o que a Embrapa justificou. A justificativa para o resguardo do sigilo das referidas informações se deve ao fato de que 22 eventos do feijoeiro geneticamente modificado foram gerados e apenas 2 mostraram resistência. Mostrando, como sempre, que eu falei desde o início, essa é uma tecnologia que não tem precisão. Eles obtiveram 22 plantas transgênicas, só 2 foram resistentes, mesmo tendo o transgênico. Certo? Ainda não foi determinado o motivo pelo qual essas 2 estruturas conferem resistência ao geminivírus. E eu tenho dito o seguinte, bom, a Embrapa não sabe por que tem o feijão transgênico. Eles ficaram bravos comigo e no congresso agora eles dizem que eu estou mentindo, que eles sabem sim, aí eles mostram os gráficos e tal. Mas está escrito aí. Bom, então agora é o seguinte.
E tem duas hipóteses. Uma coisa é que, de fato, eles não sabem. Se eles não sabem, se de fato eles não sabem, eles não deviam ter pedido a aprovação. E talvez seja... Está certo? Mas se eles sabem e não querem compartilhar tecnologia ou detalhes para não ter concorrência, aí a coisa é pior ainda. Vamos ver do ponto de vista genético. Eu ensino genética para os meus alunos, o Pedro foi meu aluno, tem outros que foram meus alunos, e é o seguinte, o Mendel ainda está de pé. Claro, não para todos os genes, porque nós temos aqui agora outras maneiras de regular genes, mas como é que é? O pai dizia para mim, ó, filho de tigre sai pintado. Então, vamos lá. Se eu tenho uma planta resistente, se eu tenho um gene que confere resistência, eu cruzo a planta que tem o gene com uma outra. Aí eles pegaram 20 plantas, que, na minha opinião, é uma amostra muito pequena estatisticamente, mas vá lá. Aí, desse cruzamento, 13 foram resistentes. Aí eu tenho 7 plantas, que, teoricamente, geneticamente, são iguais a essas 20, são filhos do mesmo pai, da mesma mãe, homozigotas, são absolutamente, geneticamente são idênticas. Aí, 13 resistentes, 7 suscetíveis. Outro cruzamento. Aí a proporção já é diferente. Aqui a proporção diferente. Bom, a Embrapa tem uma explicação genética, que talvez é muito detalhista, que é porque, como eu só tenho uma cópia do transgênero, né, quando eu cruzo, vai só uma cópia do gene, o outro não tem, então, por causa da dosagem. Ora, mas aí, se a dosagem é um problema, eu teria que ter o mesmo valor de plantas suscetíveis. Ou todas tinham que ser um pouco suscetíveis. Então, gente, alguma coisa de instabilidade genética está ocorrendo com essa tecnologia. Essa tecnologia já foi usada em tomate, em fumo e mais uma espécie que eu esqueci. Os 3 projetos foram abandonados porque a tecnologia é ineficaz. Além disso, olha aqui os ratinhos. Eles sacrificaram os ratinhos no 35º dia. Eu mostrei aquele estudo, né, que as falhas começam a acontecer mais adiante. E alguns... aí eles coletaram os órgãos, os animais foram mantidos em 90 dias, tal. Mas eles não encontraram muitas diferenças. Vou parar por aqui. Ah, sim. Só queria comentar com vocês que, depois o Pedro pode complementar, mas o que foi diferente na aprovação do feijão transgênico em relação às demais variedades já aprovadas pela CTN-Bio é que foi criada uma petição online, antes da aprovação. Quem criou essa petição? Um membro da CTN-Bio, o Paulo de Andrade, está aqui em algum lugar. Ele criou essa petição. E essa petição ligava com o ministro da Ciência e Tecnologia e com a presidência da República. E ela aberta, eles fizeram uma campanha dentro da Sociedade Brasileira de Genética, que era para, e outras também, não sei quantas, que era para a gente entrar lá e dizer assim, não, eu quero a aprovação do feijão, eu quero a aprovação do feijão. E isso teve muitas pessoas que entraram e assinaram. E eu queria mostrar para vocês que os próprios membros da CTN-Bio também assinaram a petição. É como se o juiz, né, declarasse o seu voto antes. Lá. Então, ó, Francisco Nobre, que era membro, Walter Colli era ex-membro, Odir era membro, a Erna é ex-membro. Bom, os 15 ou 16 que votaram a favor, todos assinaram a petição. Ela demanda que que era para a CTN-Bio aprovar. O Brasil desenvolve através da biotecnologia. Então, era para aprovar o feijão transgênico. Aprovar o feijão. Era para CTN-Bio.
uma demanda da sociedade civil para aprovar o feijão transgênico. Eles têm ONGs também que dão um apoio. Nós fizemos um aluno nosso que fez uma parte aqui, uma parte na Noruega. Nós alimentamos Daphnia magna, que é um crustáceo pequenininho, que é um organismo modelo. Todas as agências regulatórias do mundo, quando se usa um químico para remédio ou que vai na alimentação, enfim, um dos estudos é feito em Daphnia magna. Nós fizemos um estudo, nós demos a ração do milho BT e não BT para as Daphnias. E nós não temos diferença na mortalidade, mas nós temos diferença na quantidade da prole. Por exemplo, afeta a reprodução. Os que são alimentados com ração de milho BT têm muito menos descendentes. Nós mandamos para uma revista negada. Nós mandamos para uma segunda revista, recebemos a resposta segunda-feira, e um dos assessores que deu parecer totalmente negativo, nós fomos ver, ele é da Monsanto. Então, tá, as revistas científicas também. Então, eu só queria fazer mais alguns comentários relacionados aos transgênicos ainda. Isso aqui é dados da última safra, da safra passada, portanto. Os Estados Unidos são o país que mais cultivam. Aqui em vermelho estão em hectares, em milhões de hectares. Isso. Estados Unidos com quase 70, o Brasil com 36, 37. Nós já somos o segundo, né? Então nós somos quase o primeiro. Já somos o primeiro em agrotóxico. Né? Aí vem a Argentina e tal. Mas se vocês pegarem daqui para cima, vocês veem que a América Latina, aqui nós temos 1, 2, 3... Nós somos já 5 países na América Latina com uma razoável quantidade. E se nós juntar nós, mais a China, mais os Estados Unidos, Canadá, Índia, isso aqui dá 98% da produção, ou seja, ainda está concentrado nesses países. Cultivos em geral. E é área cultivada com milho, algodão, canola, soja e, eventualmente, alguma outra, mas muito pouco das outras. Como é que nós estamos na América? O Peru, o Equador, lá à direita em cima, tem uma Constituição que proíbe, a menos... Tem uma ressalva, se o presidente da República considerar muito importante. O Brasil está aqui, o Peru tem uma moratória, e tem um caso interessante que é a Costa Rica. A Costa Rica tem um país muito pequeno, eles têm 81 municípios. E aí um grupo de organizações da sociedade civil resolveu fazer uma campanha. E o primeiro município que aderiu à campanha foi Paraíso. Paraíso se decretou zona livre de transgênico. Município, vocês veem, a Câmara de Vereadores. Aí eles foram fazendo a campanha e... esse não é o último. Já tem mais, já são, acho que 58, 59 municípios. Essa é uma transparência antiga, eu peguei errada. Mas eles me mandam cada município que adota, eles pintam e distribuem para o mundo inteiro. Eles já são... acho que 59 ou 60 municípios dos 81. E agora os outros, que não declararam ainda, vão ficar para trás ou vão fazer também? Mas é interessante como a sociedade civil se comporta de maneira diferente em diferentes países. O Senado italiano, então, a última notícia aqui é de maio, o Senado italiano proibiu o transgênico na Itália. E o que acontece? Essa aqui é uma coisa interessante. Vocês sabem que a Monsanto desenvolveu uma soja que também agora tem o gene BT. Não só é resistente ao glifosato, mas também tem essa toxina de BT dentro dela que para poder se enfrentar as lagartas.
Aí a China não aprovava a tal da soja, como é que ela é chamada? RR2, né? Intacta. Aí o Brasil liberou, mas a Monsanto não vendia sementes, porque é o seguinte, se os agricultores plantam, tinha que segregar, tinha um custo, porque daí a China nem não estava aprovado na China e não sei mais alguns países. Então, como é que ia fazer? Se misturasse com as outras que estavam aprovadas e eventualmente fosse detectada, vem toda a carga de volta, aí tem um custo bastante alto. E aí, não sei quem organizou, mas o ministro, esse é o ministro da Agricultura do Uruguai, ele foi para a China. E ele voltou para o Uruguai e disse, olha, nós vamos poder plantar soja, uma alta tecnologia no Uruguai, porque agora todos os mercados estão abertos para nós exportar. E aí tirou uma fotografia com o ministro da Agricultura da China, do Uruguai e China. Mas aí... E aí o Brasil, o nosso ministro também foi, e o ministro da Argentina também foi. Cada um tirou uma fotografia e voltou para o país com a notícia. Depois eu visitei o site da Monsanto, e a Monsanto, logo depois, semana depois, eu não sei se está aqui ou não, não está. Ela anunciou na sua página que estava liberando a tecnologia intacta a um preço por R$115 ou R$117 a saca, como taxa tecnológica. O que nós estamos fazendo aqui na universidade? Eu fiquei 5 anos na CTN-Bio, nessa comissão que o Pedro faz parte agora, e aí eu resolvi, falei, não, eu vou começar a fazer pesquisa, porque há muita falta de pesquisa. Mas, nesse meio tempo, outros grupos pensaram igual, e hoje nós já temos um volume de pesquisa muito grande no mundo inteiro, feito por pesquisadores independentes, com uma visão holística, usando o princípio da precaução e uma independência científica. Nós temos muito recurso que são oriundos do Ministério do Meio Ambiente da Noruega e também da Agência de Desenvolvimento. A Noruega é um país que passa muitos recursos para o Brasil. Eles, inclusive, têm um fundo, o Fundo Amazônia, eles que contribuem com uma quantidade enorme de dinheiro. E nós temos um objetivo que é realizar pesquisa e capacitação relacionados à ecologia endogênea e promover a conservação e o sustentável da biodiversidade, levando em conta os riscos para a saúde humana e animal. Isso aqui é parte do nosso grupo de estudantes e professores, não estão todos aí. Nós fizemos 2 cursos para pessoas da América Latina, geralmente tem 30 e poucas pessoas de outros países. Fizemos um recentemente. E aqui são algumas pesquisas que nós estamos fazendo, relacionadas, por exemplo, com micorrizas, que são organismos benéficos, ou seja, qual é o impacto em micorrizas. Vamos estudar questões moleculares de regulação gênica. Estamos estudando aqui, tem uma professora da ecologia, a professora Malva. Nós estamos estudando impactos ecológicos nas comunidades de indicadores da biodiversidade e da cadeia trófica. Estamos estudando aqui em larvas de abelhas e assim por diante. Então, temos vários... Nós temos 9 estudantes de mestrado ou doutorado envolvidos e mais alguns estudantes de iniciação científica. Aí. Aqui está o pessoal da Noruega. E um amigo meu desenhou o seguinte, quando eles perceberam que a manipulação do DNA levava ao lucro, nós acrescentamos a interrogação, ou seja, para justificar nossas perguntas, porque tem muitas incertezas. Então, e aqui está a minha neta, e eu sempre digo para ela, cuidado que é transgênico, e ela fica preocupada porque ela acha que é um palavrão, né? Então,